Meus queridos irmãos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz honra-se mais uma vez em tê-los conosco nesse período de uma hora que vamos conviver juntos, que nos será proposto, sem sombra de dúvida, uma temática ético-moral que nos leve a refletir e a pensar sobre as coisas que nos interessam mais próximos na direção do Espírito imortal que somos todos nós. Antes que façamos a nossa prece e apresentemos o nosso facilitador, nós queremos dar ciência que no dia 7, agora, semana que vem, segunda-feira, nós estamos reiniciando o plantão doutrinário. O plantão doutrinário são mini seminários interativos que têm em torno de 1h50, 2 horas de duração. Para cá virão expositores, como um painel, 2 ou 3 expositores, facilitadores, e vamos tratar de temas diversos, né? Inclusive, nessa segunda-feira, nós vamos trabalhar o facilitador iluminando-se, qualificando-se, humanizando-se, espiritizando. Esta tarefa vai estar a cargo do Nelson Pereira de Souza, do Dr. Wagner Bassege, e nós também teremos uma participação nessa atividade. Em seguida, no dia 14, vamos tratar da evolução do pensamento, que estará a cargo de Maurício Machado e Jorge Bombonato, e assim todas as segundas-feiras até o dia 11 de fevereiro. De maneira que nós vamos ter aí, então, mais 6 etapas, né? Para concluir em 11 de fevereiro, com uma temática que para cá virão 3 damas trabalhar esse assunto. A anencefalia vai se tratar do tempo, né? E aí viram para cá Fernanda Vaz, a Janaína Arruda e também a Jane Zanqueira. Então, todos estamos convidados, aqueles que estiveram disponíveis às segundas-feiras, a partir do dia 7, nos deem a honra, por favor, de estar conosco e divulguem essa atividade que a União Regional está fazendo do plantão doutrinário. Nós vamos orar, depois faremos uma leitura introdutória e apresentaremos o nosso André, que hoje vai trabalhar Jesus, Espiritismo e a Nova Era. Vamos orar. Mestre querido, nessa nova proposição, os dias estão sendo sérios e cá estamos nós envolvidos mais uma vez, obedecendo os vossos preceitos de amor e de compaixão por todos nós, com vossas lições profundas, pedagógicas, nos inspirando sempre para que, na direção de rever pontos de vista muitas vezes equivocados, e que agora que despertamos para a realidade maior, o nosso desejo não é outro senão acelerar o nosso processo de redenção. Temos certeza absoluta, convicção plena, que o vosso amor, o vosso carinho, a vossa ternura preencherá as nossas solicitações. Temos ciência também que teus benfeitores celestes já estão conosco, para que possamos ampliar nossos níveis de consciência. Desta maneira, obviamente, absorvendo o máximo possível da lição que será compartilhada conosco pelo nosso André, para que, ao deixarmos o espaço físico mais tarde, possamos levar reflexões e, em torno dela, crescermos ético, moral e espiritual. Abençoa, Senhor, a nossa proposição nesta tarde e que possamos fazer jus, caminhar contigo para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Estamos de posse, ele já esgotou a edição inicial, o Amanhecer de uma Nova Era, que vai ser a temática agora em março, em Curitiba, em Pinhais, mais propriamente dito, da Conferência Estadual Espírita, é a continuação do livro Transição Planetária. Então, a nossa presidente já solicitou uma nova remessa do livro, e acredito que ele esteja já a caminho. É bom que a gente dê uma olhada com um olho bem grande nessa temática, na proposição do benfeitor Manuel Filomeno Miranda.
No seu prefácio, ele tem algo a dizer aqui que o André vai ampliar para nós, vai nos iluminar ainda mais. Dizer o seguinte: vive-se na Terra a fase que ocorre a grande transição planetária sob todos os aspectos considerados. O ser humano, exausto, bate às portas dos céus, suplicando apoio, e a divindade concede as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. As ameaças de extinção da vida cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, dos instrumentos ferientes e danosos, ensejando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. De outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuir em benefício dos seus irmãos da retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta-mãe, a fim de serem fluídas bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. É por essa direção que o nosso André Antunes Moreira vai trabalhar hoje a temática de Jesus, o Espiritismo e a Nova Era. André, fique à vontade, por favor. Que Jesus possa abençoar as nossas reflexões no rumo dessas considerações a respeito do alvorecer de uma nova era de bênçãos que se instala na Terra nesse instante de transição planetária. Uma nova era que talvez não esteja aqui ou ali, a nova era que está dentro de cada um de nós. Inspirados no livro Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco, esse espírito nos conta que havia 400 anos que Israel não provava do sabor da boca profética. O povo acreditava que Deus havia se silenciado a sua mensagem nos penetrais do infinito e que nada mais se escutaria a respeito do amor, a respeito da imortalidade da alma. Afinal, onde estavam os grandes profetas de Israel? Afinal, onde estavam aqueles que falavam sobre o alvorecer de uma nova era, sobre aqueles que falavam com os espíritos, aqueles que profetizavam e teciam comentários a respeito dos evangelhos? O povo se perguntava: será possível que Deus, aquele que foi falado por Moisés, será possível que esse ser todo-poderoso, esse ser onipotente, nos abandonou? Afinal, Israel, esse povo que se orgulhava de ser o povo eleito, estava dominado pelo tacão do Império Romano. Naquela época, Tibério César utilizava todo o seu poder e todos os seus exércitos para dominar e oprimir o povo. Extorquia-lhe grandes somas de dinheiro, grandes somas de trabalho, e o povo era dominado por uma profunda infelicidade e uma profunda tristeza. Mas naqueles dias corria a notícia que talvez o profeta retornasse novamente. Aquele profeta que Zacarias houvera dito: dia virá em que chegará alguém que receberá grandes homenagens, mas rejeitará todas, porque ele não necessita. E outros profetizaram, e o povo pensava: será que os boatos que correm em Israel falam sobre esse Messias, sobre o príncipe de Judá, aquele que nos libertará do Império Romano?
particularmente naquela região da Judéia, a região mais pobre, que era a Galileia, era onde as notícias corriam e onde o povo ficava mais aturdido, porque era justamente na Galileia, a região mais pobre, que as Escrituras diziam que ali, na região mais pobre, entre os pescadores, entre os vinhateiros, entre os artesãos e entre as prostitutas, era naquela região que deveria nascer o Messias esperado. E o povo pensava: será mesmo que ele nasceu? Será mesmo que as lendas a respeito da estrela que surgiu no Oriente falam a respeito desse Messias? E o povo ficava duvidoso, mas com uma esperança no íntimo, porque pensava: agora, talvez esse príncipe, talvez ele possa nos libertar da dominação tão cruel de Tibério César. A Galileia era famosa não pelo seu povo, porque o seu povo era considerado analfabeta, pobre, e todos diziam: o que de bom poderá sair da Galileia? Afinal, a Galileia é a região mais pobre. Mas aquela região era a mais bela de Israel. Embora fosse a mais pobre, era a região mais aquinhoada por beleza, porque naquela região da Galileia era onde desembocava o lago de Genezaré, ou o mar do Tiberíades. E à volta do grande mar do Tiberíades cresciam as grandes árvores de tamarindeiros e os grandes olmeiros, onde o povo poderia se refrescar e se sentir mais tranquilo. Uma das cidades mais famosas da região da Galileia era Cafarnaum. Cafarnaum se notabilizava por possuir uma grande sinagoga. Embora fosse também uma região pobre, o povo de Cafarnaum não adorava a Deus em Jerusalém, como era o costume da época, nem mesmo na Samaria, como era o costume de outros. O povo de Cafarnaum adorava o Pai Celestial na sua própria sinagoga, no seu próprio templo. E naquela região de Cafarnaum habitava um homem que se tornaria célebre, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, Simão Pedro, como nós conhecemos, o apóstolo eleito para dirigir a ordem dos demais apóstolos. E em uma manhã de sábado, o povo dizia que chegara à região de Cafarnaum e estava hospedado na casa de Simão Bar Jonas, o profeta esperado, o Messias. E como era natural, nas primeiras horas do alvorecer, o povo começou a se apinhar em torno da casa de Simão Pedro. Todos esperavam o momento em que o Messias sairia de dentro da casa e começaria a produzir as curas. Leprosos, aqueles que traziam as dermatoses expostas, pessoas tomadas pela obsessão, pessoas infelizes, paralíticos, cegos, surdos, todos acorriam à casa de Simão Pedro, esperando o momento em que a porta se abrisse e de lá de dentro saísse o Messias esperado. E aquele povo estava em um grande estardalhaço, o bulhuço, o barulho perturbador. Foi então, quando os primeiros raios de sol dardejaram a terra verde, que viu uma figura sair como de sopetão de dentro da casa de Simão Pedro. A figura era alta, possuía em torno de 1,78 m. Era um homem magro, os cabelos à moda nazareno e os olhos que eram 2 estrelas plantadas no céu da face. O povo olhou e se encantou. E naquele momento, todos tomados pelo magnetismo do Messias, fizeram um profundo silêncio, porque não era comum se observar alguém com tanto magnetismo
e com tanta beleza. O povo não estava acostumado ao amor. O povo não estava acostumado a pessoas doces, a pessoas belas, a pessoas que possuíam uma serenidade tal que chegava a perturbar os demais. E o Mestre, iluminando a todos com o seu magnetismo, fez com que o povo ficasse hipnotizado e ficasse num grande silêncio. E então o Messias abriu a sua boca em Cafarnaum e cantou a lição excelente, a canção do amor. Começou a falar a respeito das Escrituras, começou a falar a respeito daquelas lições que o povo havia esquecido. Havia tanto tempo que ninguém andava por aquelas regiões falando sobre Deus, mas aquele Messias, aquele homem tão belo, começava a falar que ele era o enviado de Deus, que ele era o Cordeiro de Deus que viera trazer a paz à terra. E ele dizia: eu vos dou a minha paz. Doa não como o mundo a dá, doa como somente eu a posso dar. Eu vim vos trazer a vida, mas não a vida simplória. Eu vim vos trazer a vida em abundância. Enquanto o mestre pregava, escutou-se ao fundo uma algazarra. Alguém gritava: abram alas, deixem-nos passar com o paralítico. E quando ouviu-se esse barulho, o povo, ouvindo que alguns queriam passar entre a multidão, mais fechavam, a massa mais se condensava e pensavam: não, nós chegamos primeiro, não vamos deixar que outros passem na nossa frente, não vamos dar passagem. Mas os homens que carregavam o paralítico em uma esteira velha conseguiram perfurar a multidão e abrir caminho. Chegaram até a porta da casa de Simão Pedro. Jesus estava dentro da sala. E alguém gritou: não é possível transportá-lo pela porta. As casas em Israel, naquela época, e algumas ainda hoje, eram feitas de pedra calcária e eram pequenos cubículos em formato quadrangular que possuíam no teto uma extensa claraboia para dar passagem à luz e ao ar, e do lado de fora possuíam uma escada que dava acesso ao piso superior. E os homens gritaram: nós não conseguiremos passar com o paralítico pela porta, então levem-no pela escada. E os homens carregaram então o paralítico escada acima e amarraram na esteira onde o paralítico estava deitado cordas, 4 pontas de cordas, e desceram o paralítico pela claraboia do teto. E à medida que o paralítico ia descendo, o povo que estava em volta do Messias começava a observar. Aquele paralítico possuía um cheiro fétido. As roupas eram completamente andrágios, roupas completamente rotas, completamente velhas. Os cabelos do paralítico eram desgrenhados, os dentes à mostra, os olhos perturbadores. E quando finalmente o paralítico desceu e ficou à frente do Messias, ficou à frente do Mestre, todos reconheceram: aquele era o paralítico mais famoso da região de Cafarnaum. Natanael ben Elias era o nome daquele homem. O Mestre, como sempre, como de costume, olhou para aquele homem no chão e atendeu com uma profunda compaixão, como era natural. O grande Messias atendia a todos com uma grande serenidade, um grande amor, uma grande compaixão. E o paralítico olhou para os olhos do Mestre e disse: Senhor, tem piedade de mim. Sou paralítico, cura-me pelo amor do nosso Pai, em nome das Escrituras de Moisés. Se tu és o Messias esperado, então cura-me. O Messias olhou o paralítico e redarguiu:
Natanael Ben Elias: tu crês